Temos presentes aos irmãos internautas com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de expressar a minha satisfação e a minha preocupação também, porque hoje nós temos aqui nada mais, nada menos do que o professor do pastor José Wellington, certo? O professor do pastor José Wellington, então imagina, e para nossa surpresa o pastor Eliseu. Esse homem de Deus. Nós infelizmente estamos saudosos do irmão Odacir, o nosso gaúcho churrasqueiro, mas nós temos agora o Eliseu, outro gaúcho aí, churrasco também, ele entende bastante, glória a Deus. E o pastor Eliseu, é um prazer a sua presença aqui, e gostaríamos de mais tarde combinarmos também para ele ocupar essa tribuna aqui, tá? Sabemos que o pastor é um homem de Deus com muito preparo bíblico, amém? Bom, o assunto agora é a morte para o verdadeiro cristão. Bom, a morte é uma coisa angustiante para todos os seres humanos, lógico. É um mistério da morte. Todos os povos que nós estudamos encaram a morte de uma forma diferente, alguns de uma forma até um pouco parecida com a forma do cristão, naturalmente influenciada pelo cristianismo. Outros procuram simplesmente não conviver com a possibilidade de morrer. Outros acham que a morte é simplesmente o fim de tudo, um término. Os budistas acham que depois de muitas reencarnações, a pessoa chega a um ponto que ela deixa de existir. O budismo puro, né? Da forma pura, da forma inicial, pensava assim. Depois de muitas vezes a pessoa fica tão evoluída que não tem mais por que estar aqui, certo? É o chamado que eles chamam de nirvana, né? Chegou ao nirvana, deixa de existir. Os babilônios, eles acreditavam que as pessoas após a morte iriam para um lugar tão escuro, mas tão escuro que as trevas eram tão espessas que podiam se apalpar, de tão espessa que eram as trevas, e que a pessoa estaria condenada a comer pó por toda a eternidade. Quer dizer, esse conceito faz exatamente que o povo babilônico fosse um povo cruel, um povo sem nenhum tipo de piedade, sem nenhum tipo de compaixão, porque naturalmente, pela visão deles, eles não tinham porquê. Então tinha que aproveitar a vida ao máximo, nem que fosse com crueldade, com aproveitamento do ser humano, do seu irmão, com a exploração, com a conquista. Por isso que eles eram um povo conquistador, certo? Existia esse. Não são os... Foram dos babilônios, tá? Não estou falando dos persas. Os persas encaravam a morte como uma vida após a morte, com certeza. Mas várias coisas. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, do jeito deles, certo? Só que tinha que passar pela balança de Osíris, né? Isso. Balança de Osíris era aquela balança que de um lado colocava o coração da pessoa, do outro lado colocava uma pena, de tal forma que a pessoa, se tivesse o coração mais pesado que uma pena, não passava, certo? Essa era a balança de Osíris, que era o deus dos mortos, tá? Mas aí os sacerdotes descobriram um jeito de enganar Osíris. Descobriu o tal livro dos mortos, né? Se você fosse enterrado no livro dos mortos, você passava pela balança, como é nessas balanças aí nas estradas, né? Tinha uma época aí que, acho que hoje não se acontece isso, mas tinha uma época que às vezes numa carga excessiva você dava um negócio, aí você passava o livro dos mortos passava pela balança. O fato é o seguinte: a morte é uma coisa angustiante, a ponto de que todos nós temos curiosidade. Nós temos curiosidade. Eu sou médico legista, trabalho no Instituto Médico Legal. Eu sou procurado, não é por você, eu sou procurado todo dia por alguém. Como é que é lá, hein? Eu posso ir um dia lá, eu quero assistir uma necrópsia. Qual o interesse dessa pessoa? O interesse da pessoa é procurar entender a morte. Essas pessoas têm essa curiosidade.
Quando a gente está de plantão no Instituto Médico Legal, aparece todo mundo, aparece presidente, aparece se dizendo desembargador, aparece dizendo professor de direito, quase desculpa mais esfarrapada para tentar dar uma entradinha, certo? Para tentar entrar lá dentro e ver como é. Desculpa o termo chulo, mas xeretar, entendeu? Certo? Mas isso daí eu não condeno, faz parte da tendência do ser humano em querer entender a morte. Muitas vezes nós damos à morte um sentido irônico, que é uma forma de conviver com ela. Nós temos essa tendência, às vezes, de uma coisa desagradável transformar em piada. Ah, fulano de tal empacotou, bateu as botas, esticou as canelas, piscou indefinidamente, e aí vai. Os termos que nós damos para aquele personagem lá do Chico Anísio, aquele seu Feliciano, o Morreu, nós procuramos dar um sentido irônico. É uma forma de nós convivermos com uma coisa que é ruim para nós, certo? Ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta, é uma coisa que é verdade, mas não se faz piada de traição, de adultério por aí. É uma forma que a pessoa tem de conviver com uma coisa que para ele é desagradável. E a morte é a mesma coisa. O conceito de morte foi dado aqui pelo comentarista e pelo autor do esboço como sendo uma separação. É o conceito mais simples e completo de morte. A morte realmente é uma separação. Agora, o conceito de morte na medicina é motivo de aula, de debate, de congresso, certo? De teses, é motivo de trabalhos científicos, é motivo de polêmica, porque a gente sabe, vocês estão me vendo, eu estou vivo. Se vocês pegarem um cadáver já esqueletizado, ele já é um esqueleto, você tem certeza que ele está morto. Agora, entre o momento que eu estou e o momento que o esqueleto está, em que momento que você vai dizer que houve a morte? É difícil. É difícil, e isso, inclusive, esse conceito de morte é o que também gera polêmica até nos meios jurídicos, né, doutor? Certo? É, exatamente, até na lei, porque muitas vezes você não sabe se você pode, a pessoa está considerada morta. Se ela está considerada morta, o que pode fazer com aquilo? Vai tratar como um corpo? Não pode? O conceito de vida também, inclusive para as pessoas que discutem o abortamento, os que defendem, os que são contra, uns acham que a pessoa só tem vida depois que nasce, outros acham que a pessoa só tem vida no momento da concepção. De qualquer maneira, nós cristãos acreditamos que o dono da vida e da morte, o controlador da vida e da morte, é Deus. O cristão é alguém que vê a morte num aspecto totalmente distinto daquele que não crê em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você convive com a morte. Você não ironiza a morte. Você não vira as costas para a morte. Você simplesmente não faz de conta que a morte não existe. Você convive com a morte. A morte, você sabe que é simplesmente uma forma de se unir definitivamente a Deus. Uma pessoa que está em coma há 4 anos, ela ainda é considerada viva, mas ela está separada do seu convívio social. Nós vamos ver alguns conceitos de morte a seguir. Ela está separada do seu convívio social. Muita gente acha que ela está morta, visto que ela está separada do seu convívio social. Ela só não está definitivamente ligada a Deus, mas ela não tem mais aquelas atitudes que vão impedi-la de um dia se ligar a Deus, porque ela não tem mais comportamento. Se não tem mais comportamento, embora seja uma pecadora, ela não está mais pecando.
Então o seu destino perante Deus já está determinado. Aquela pessoa que fica em coma há anos e depois não sai do coma, naturalmente, acaba falecendo, certo? Nós temos alguns exemplos. Hoje a tecnologia de terapia intensiva faz com que as pessoas fiquem até anos em coma. Nós temos um exemplo, o filho de um casal de pastores famosos que já está há muito tempo. Nós temos o exemplo da filha de um pastor famoso do nosso ministério que está há muito tempo. A tecnologia permite esse tipo de coisa. Ô Alexandre, eu tenho um amigo que está, desde que eu me mudei para São Paulo, ele está em coma até hoje. Isso é muito comum hoje. Desde 2013. Há 20 ou 30 anos atrás isso já não era tão possível. Tecnologicamente isso é muito ele comum. Está em casa. Sim, é comum, tá? É possível, tá? Com a tecnologia e os medicamentos e os cuidados que a pessoa pode. O cristão que crê em Deus, ele encara a própria vida terrena de um modo diferente. E naturalmente ele encara a morte como uma continuação da sua vida. Eu vou convidar os irmãos para lermos alguns versículos da palavra de Deus. Primeiro, João 11:25, famoso. Alguém pode ler? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Quem é cristão, morte é sinônimo de vida. A morte não contradiz a vida. A morte, ela simplesmente muda o aspecto da vida. 1 Tessalonicenses 4,16. Podemos ler do 14 até o 18, por favor. 4, 14 ao 18. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. 4, 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Mas, vamos até o 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolar-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Aliás, o último versículo fala exatamente de consolo, que foi para isso que Timóteo foi para a igreja de Tessalônica. Exatamente porque, como vocês muitos já leram no esboço, existia uma angústia em relação à morte na igreja de Tessalônica, certo? Existia uma angústia. Eles achavam, e aqueles que morreram não vão se encontrar com Jesus? Aí Paulo, nesta carta, nesses versículos, ele diz claramente: os que morreram em Cristo ressuscitarão, e ressuscitarão primeiro. Isso, a chamada primeira ressurreição, nós estudamos no trimestre anterior. A primeira ressurreição, ela não é um fato no único momento. Ela começa com a ressurreição de Jesus Cristo e termina com a ressurreição daqueles dos mártires, passa pela ressurreição dos mortos em Jesus, no arrebatamento, e termina com a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Amém? Essa é a primeira ressurreição, os que ressuscitarão primeiro, certo? Tenho mais algum versículo que eu acho importante. João 6,40. Alguém pode ler? Senão eu lerei. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Ressurreição. João 5,25. Alguém pode ler?
chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém. Então nós podemos ver por alguns versículos do Novo Testamento que a abordagem cristã da morte é simplesmente uma passagem de uma fase para a outra, mas que a vida e que o homem é eterno. Quem crê em Cristo, crê na eternidade do homem. O homem, ele teve um começo, uma criação, mas ele não tem um fim. Mesmo aqueles, nós estudamos no semestre passado, que forem condenados para o lago de fogo e enxofre, não terão um fim. Terão uma eternidade no lago de fogo e de enxofre, certo? Mas não terão um fim. Como o budismo puro prega, certo? Aí o budismo teve suas variações, né? Depois tem gente que deificou a Buda, mas o budismo puro exatamente prega que o final de todo mundo é um fim, certo? Agora, os significados distintos de morte na Bíblia. A morte é, sem dúvida, um dos fatos que mais intrigam o ser humano. Podemos lembrar, inclusive, o versículo 18 de 1 Tessalonicenses 4, que existia uma angústia na igreja de Tessalônica. Inclusive, dentro da igreja, existia uma angústia. A Bíblia mostra claramente que o homem não foi feito para morrer. Tanto é que o homem, ele teve uma função, uma eternidade, e Deus falou: você só vai morrer se fizer o que não deve, se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente morrereis. Até então não existia o plano da morte. E como nós falamos a semana passada, com a queda entrou no ser humano a doença, e eu fiz uma explicação mais ou menos de como a doença entrou, e consequentemente com a própria degeneração do corpo, tivemos a morte física, que inicialmente também não era o plano de Deus. A morte significa uma separação, é o melhor conceito que nós temos, o que melhor exemplifica a morte. Aquela pessoa que namorou muito tempo alguém e terminou o namoro, você pergunta: e aquele fulano, ou aquela fulana? Para mim morreu. Você morreu, fulano morreu, ou fulana morreu. Quer dizer, você não separou, mas não morreu. Tá lá em algum lugar namorando o outro, sei lá, às vezes até vizinho, mas morreu. Você não quer mais relação com essa pessoa. Quando éramos jovens acontecia muito isso nos nossos namoros, né? Morreu. E muitas vezes depois ressuscita, né? Às vezes acontece de ressuscitar e até casar e aí... Bom, agora nós temos alguns conceitos de morte muito bem colocados no nosso esboço. Está no terceiro slide, que é a morte espiritual. A morte espiritual é a separação entre Deus e o homem. É quando o homem não quer aceitar a Deus na sua vida. A morte espiritual, ela pode estar durante a vida física. É aquela pessoa que simplesmente não dá importância a Deus, não convive com Deus, não aceita a Deus, às vezes até aceita a Deus, mas não segue os preceitos de Deus na sua vida. Essa pessoa está morta espiritualmente. Ou aquela pessoa que um dia já provou a presença de Deus na sua vida e simplesmente rejeitou, no caso o apóstolo, ele rejeitou publicamente. Esse tipo de pessoa está morta espiritualmente. Existe a morte moral, a separação do homem e do seu próximo. A morte moral, eu citei um exemplo, é uma morte moral, esse exemplo aí do ex-namorado. Aliás, só para lembrar, esse primeiro sentido de morte, que Jesus lá em Mateus 8:22 diz assim: Jesus, porém, disse: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Aos mortos sepultar. Quer dizer, já tem uma beta. Uma beta de sim, opa. Já deixamos. Melhor.
Quer dizer, como é que o morto pode ser comparado? Porque o morto espiritual O morto físico. O morto moral também pode ser chamado de morto social. Um exemplo, além do ex-namorado, falar moralmente ele morreu para mim. Um exemplo, essas pessoas que nós citamos aqui, que estão em coma há anos, eles estão mortos moralmente e socialmente, porque eles não têm contato com a sociedade, eles não vão mais na igreja, eles não vão na escola, eles não participam de festa. Eles socialmente não estão conosco, certo? Mas eles não estão mortos espiritualmente. Se no momento em que eles perderam a consciência, eles eram fiéis a Deus, eles não estão mortos espiritualmente. Então, para aqueles que advogam a ortotanásia, tá? Eutanásia é matar, ortotanásia é deixar morrer, tá? Então tem muita gente que confunde isso. Então às vezes a pessoa vive por conta de instrumentos, por conta do artificialismo da tecnologia, certo? E simplesmente ir lá e desligar um aparelho ou deixar de alimentar, certo? Pode fazer com que a pessoa morra. Muitas pessoas advogam utilizando o subsídio bíblico, querendo dizer que está impedindo que essa pessoa se encontre com Deus. Na verdade não está impedindo, certo? Então você não tem que fazer a ortotanásia. Por quê? Você não está impedindo, porque a pessoa não está morta espiritualmente. Se ela estava viva espiritualmente no momento que ela perdeu a consciência, no momento em que ela está sem consciência, ela não vai pecar, ela não vai perder a sua salvação, ela não corre o risco de apostatar, ela não corre o risco de se desviar, a menos que ela acorde e se desvie, a menos que ela acorde, readquira o seu livre-arbítrio e se desvie, e renuncie a Deus, apostate, aí sim. Mas enquanto ela está sem consciência, não. Então não tem problema, não precise ter o medo de que essa pessoa perca o seu laço com Deus. Então mesmo aquelas pessoas que dentro do cristianismo advogam a ortotanásia, elas não estão levando em conta que a pessoa não teve a morte espiritual. E tem a morte física, que é a separação entre o material e o imaterial do homem. O homem exterior e o interior, na verdade não é casca e vísceras, o homem interior é o homem imaterial. Lá no mesmo livro de 1 Tessalonicenses tem saúda-vos, tem uma hora que ele fala do corpo, na saudação do corpo, alma e espírito. Nós somos tricotomistas. Nós acreditamos que o ser humano tem corpo, alma e espírito. Alguns são dicotomistas, eles acham que espírito e alma é uma coisa só. Mas nós podemos dizer o seguinte: nós temos duas coisas, a nossa parte material e a nossa parte imaterial. A parte material é o corpo, a imaterial é alma e espírito. Tanto uma quanto outra é obra de Deus. Um dos motivos pelo qual os judeus eles têm um cuidado muito grande com o corpo durante o sepultamento tem muito a ver, porque todo aquele cerimonial, o corpo faz parte do que Deus fez, certo? Então tem que ser tratado com uma reverência digna de que você tem que tratar uma obra de Deus, certo? Irmão, eu acho que, desculpe a minha introdução, mas era bom que se esclarecesse, porque muitos dos nossos irmãos têm problema às vezes com doutrina do Testemunho de Jeová ou de Adventista, que não acreditam na sobrevivência do ser espiritual quando o corpo morre. E o irmão falou da tricotomia, o corpo, alma e espírito, e daqueles que são pela dicotomia, né? A diferença está, olha, um animal irracional tem alma? Tem, porque ele tem sentimento. Mas não tem espírito. Mas não tem espírito. Então o espírito é diferente da alma. Onde está a diferença?
no sopro de Deus. Deus soprou só no homem. Aliás, isso nós iríamos chegar na frente. Então, desculpa. No sopro de Deus e na capacidade de se relacionar com Deus. Justamente aí. É isso que é o Espírito. Com o Espírito você se relaciona com Deus, porque Deus é Espírito. E é criativo. Certo? É criativo e evolutivo. Se você quiser que ele seja, lógico. Você pode ir para trás do Espírito também, né? Que é o morto espiritual. Você pode definhar o seu Espírito de tal forma que você chegue a uma morte espiritual. Tem uma pergunta aqui do internauta, que é até interessante a pergunta dele. É o senhor Ventura Neto, ele diz o seguinte: ele pergunta se a morte ela é um anjo ou um demônio, porque muitas vezes a morte é representada por uma caveira segurando uma foice. Essa pergunta pode surgir nessa pergunta. Tá. Esse tipo de a morte, uma caveira segurando uma foice, é exatamente um conceito não cristão da morte, certo? É exatamente um conceito de uma morte como se fosse uma coisa desagradável. Mas ela também não é um anjo, certo? Anjo é criatura de Deus, certo? A morte é uma forma de você ter um contato direto com Deus, dependendo do seu comportamento durante a morte física, certo? Mas não é nem demônio, nem anjo. É interessante porque o pessoal fala muito do anjo, da morte, porque por causa do Egito, né? Mas ali foi um anjo que foi designado por Deus para fazer aquela tarefa. Ele foi o executor de Deus. Tem o anjo da morte, o anjo vingador, é isso. E outra coisa, certo? Só um minutinho. A morte, ela não é uma coisa ruim. Todas as coisas ruins nós procuramos associar a algum demônio, a uma caveira, a uma foice na mão. Ela não é uma coisa ruim, certo? Então nós não devemos associar, porque nós temos a vida eterna se nós somos cristãos. Ah, mas é uma coisa boa. Coisa boa pode soar muitas vezes como um alívio. Não devemos encarar assim, porque a morte não pode ser uma aliada. Aliado da nossa vida é Jesus. Nós não podemos nos aliar à morte. Aliar-se à morte é desistir da obra e da obrigação que Jesus nos deu aqui, deu para a igreja, que é crescer, multiplicar, divulgar o Evangelho. Então quem acha que a morte é uma aliada, pode-se dizer, um suicida. Ou é alguém que está numa situação que está querendo morrer para se livrar de uma realidade. Deus não se agrada disso. Tivemos muitas pessoas, muitos personagens bíblicos que tiveram momentos da vida que achavam que a morte deveria ser uma aliada. O grande profeta Elias, por exemplo, uma vez sim. Assim, Davi chegou a dizer: quem me dera ter asas como de uma pomba. Quero sumir. Para mim, se eu morresse, seria bom. Eu não queria mais ser gente. A situação dele estava tanto. Mas, em alguns momentos que depois foram restaurados por Deus, e essas pessoas consideraram, concluíram a sua obra segundo Deus tinha determinado para cada um deles. É o caso de Jonas também, né? Jonas, a mesma coisa. O irmão? Paulo diz que o último inimigo de Cristo a ser vencido vai ser a morte. Então a morte seria apenas um conceito? Se trata de anjo nem demônio? Não. Morte não é anjo nem demônio. Morte é uma separação, e eu estou dando os tipos de morte. Agora, faltou a morte eterna ou a segunda morte. Porque, veja bem, a morte ela entrou por causa do Jesus veio desfazer tudo que o pecado, por isso que ela é um inimigo a ser extirpado. Entendeu? Porque ela entrou por causa do pecado. Jesus veio desfazer tudo o que foi, mas é nesse sentido. Então não é um conceito, é uma realidade. A morte é uma realidade, só que é uma realidade que entrou por causa do pecado que Jesus veio desfazer. Tá? A gente não precisa personificar a morte para dizer. E veio desfazer para aqueles que acreditam nele, certo? Por isso que existe a segunda morte, que é a morte eterna. Alexandre,
sabe coisa nenhuma. Diz também aqui que a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eu sei. Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que não devem morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9:5. Não, Eclesiastes 9:5, pelo que eu estou entendendo, se a gente leu o 9:4, ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Porém os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. A memória deles, tá? Do morto, não a memória de quem lembra do morto. Eu estou entendendo, só terminar isso. Eu estou entendendo que isso é o seguinte: com a morte não tem mais como voltar atrás. Pode falar. Esse texto é usado por aqueles que defendem a morte do espírito e da alma junto com o corpo. Eles usam esse texto para dizer que tudo está apagado, está entregue ao esquecimento. Mas se lermos o texto até o fim, está escrito que não tem parte alguma do que se faz debaixo do sol. É isso que eu ia ler. Isso quer dizer que eles estão em outra dimensão. Não é porque alguém morre que ele se torna onisciente. A onisciência é um atributo exclusivamente de Deus. Então, onde ele está, ele tem plena consciência do que se passa ao seu redor. Mas fora do seu ambiente ele não conhece. Eu não sei o que se passa atrás dessa parede. Por que o morto que está em outra dimensão vai saber o que se passa aqui? Que ele tem consciência, há vários textos bíblicos que comprovam isso. Na abertura do 6º selo, Apocalipse capítulo 6, versos 8 e 9, as almas que clamavam debaixo do altar, a parábola do rico e Lázaro, 16 de Lucas, que alguém diz que é parábola, mas Jesus jamais iria introduzir uma heresia para ensinar alguma coisa. Então é bom acreditar na doutrina de Jesus. E ele mostrou que o rico e o Lázaro estavam vivos e conscientes, apesar de o Lázaro ter sido levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu, para o paraíso, e o rico ter sido sepultado. E no Hades, lá no Tártaro, lá no inferno, lá no tormento, ele tinha consciência e sabia que tinha irmão na terra. Então prova que eles estão acordados e conscientes. Sabe o que se passa lá, não aqui. Nós vamos chegar, inclusive, um pouco mais à frente nessa parábola do rico e do Lázaro. Mas uma coisa, o próprio livro de Eclesiastes fala uma coisa no tocante à morte. Há tempo para tudo debaixo do céu, inclusive tempo para morrer. Eu, como ex-católico e de descendência italiana, certo? Eu aprendi uma coisa que quem, como eu, é ex-católico e descendente de italiano, tem uma oração católica, entre aspas, na verdade é uma reza, que é o Cântico das Criaturas, atribuído a Francisco de Assis, em que ele agradece a Deus por tudo, por todas as criaturas. Agradeço pelo irmão Sol, agradeço pela irmã Lua. Em cima disso, agradece pelo lobo, agradece pelos animais. Aí no final, esse Cântico das Criaturas termina: agradeço pela irmã vida e agradeço pela irmã morte. Na verdade, ele está reconhecendo que tanto a vida quanto a morte, se você é fiel a Deus, ambas são bônus. A vida é um bônus de Deus tão importante quanto a morte, se você crê em Deus. Para quem não crê em Deus, a vida é um anjo e a morte é um demônio. Se você crê em Deus, é tudo criatura de Deus, é tudo obra de Deus, tanto a vida quanto a morte. Falamos da morte eterna, ou a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, que é o resultado da condenação
do julgamento final, o que nós aprendemos no trimestre anterior sobre o trono branco, certo? Aqueles que vão viver na Nova Jerusalém, os salvos, e não os salvos do arrebatamento, lógico, e os que ficaram de fora, que vão junto com a besta, junto com o inferno, junto com a morte, junto com o falso profeta, habitar o lago de fogo e enxofre. É a chamada segunda morte. Para essa segunda morte que existe a segunda ressurreição. Então a segunda ressurreição foram para os que não morreram no Senhor e nem foram mártires da grande tribulação, certo? A reação aos Tessalonicenses diante da morte física e o conceito de morte entre judeus e gentios até os ensinos de Cristo. Bom, a morte é uma consequência do pecado, que algo completamente fora do plano original de Deus para o ser humano, o que explica porque o homem não aceita a ideia de morte e tem grande dificuldade em assimilá-la, lógico. Do mesmo jeito que o homem tem grande dificuldade em abandonar totalmente o pecado, ele tem essa dificuldade em assimilar a morte, que é uma consequência direta disso. O objetivo todo aqui é colocado à frente do povo de Deus, é aprimorar-lhes o conhecimento, de fazê-los crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A ideia da imortalidade, ela estava presente tanto na cultura grega quanto na cultura judaica. A cultura grega, primeiro, imaginava que aquelas pessoas que morressem fossem habitar o Monte Olimpo. E a cultura grega, graças a um cara, só podia chamar Alexandre, né? Tinha que chamar Alexandre. Graças a esse tal de Alexandre, que na verdade também conhecido como Alexandre o Grande, mas na verdade ele não era o único Alexandre, era o Alexandre III, tá? Do reino da Macedônia, certo? Alexandre III, considerado Alexandre Magno o Grande, ele começou a conquistar a Grécia, a Pérsia, a Palestina, Egito, e foi até a Índia, à margem do rio Indo. Nesse lugar, que era onde passava a chamada Rota da Seda, certo? A Rota da Seda já existia, nós podemos ver que Abraão usava seda, e a seda foi inventada na China. Então essa Rota da Seda já existia, inclusive era segredo de Estado na China. O segredo, o bicho da seda saiu da China contrabandeado por 2 monges dentro do cajado, para vocês terem uma ideia. Um segredo, só na China mesmo tinha seda. Onde era a Rota da Seda, exatamente ele entrou em contatos com povos budistas, hinduístas, os persas, os zoroastristas, certo? Aliás, o zoroastrismo existe até hoje, né? A região está pequena, mas existe. Os zoroastristas, e com isso houve uma influência grega, a chamada civilização helenística, os historiadores chamam, que é exatamente uma fusão entre os conceitos gregos com os conceitos orientais, certo? E os gregos tinham essa noção de vida eterna. E a cultura judaica também tinha. Eu vou convidar os irmãos para ler Isaías 26, 19. Alguém pode ler? Estamos falando de imortalidade, de vida eterna. Os teus novos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. A terra lançará de si os mortos. Algumas traduções falam sepultura, tá? Salmo 49, 15. Alguém pode ler? Senão eu mesmo. Deus remirá a minha alma do poder da morte, certamente me receberá.
Deus remirá em uma alma do poder da morte. Na minha tradução fala da sepultura. Pois me receberá. Salmo 71, 20. Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirará dos abismos da terra. Oséias 13, 14. Oséias 13, 14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Amém. E já no Novo Testamento, por uma pessoa que era judia, João 11, 24. Marta, ao dizer a Jesus, eu mesmo digo, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Certo? Ou seja, os judeus acreditavam na ressurreição. Amém? Perguntas dos irmãos? Apocalipse capítulo 20, verso 14, diz assim: então a morte, que nada é, a morte e o Hades, que é algum lugar, foram atirados no lago de fogo. Aí não vai ter mais morte, vai ter só a eternidade. Essa é a segunda morte. Tá? Que foi falado no trimestre passado. O irmão pode perguntar? Só lembrando que aí é uma linguagem figurada. Entendeu? Vai lançar, quer dizer, não existirá mais nem morte e o Hades também perdeu a sua figura. Inclusive, o comentarista do trimestre passado, ele até inclusive ficou até meio engraçado, porque ele falou, o inferno vai ser jogado no inferno. Isso. Quer dizer, o Hades vai ser jogado no lago de fogo de enxofre. Irmão? O senhor disse que o zoroastrista existe, né? Não, ainda tem resquício deles. Mas em que país eles existem? É no Irã, na antiga Pérsia ainda tem. Tem, assim, um pouco separado, mas ainda tem um centro na antiga Pérsia, tá? No Irã? No Irã, que é onde a Pérsia existia originalmente. Agora, o zoroastrismo, ele é dualista. Ele fala que a vida é uma constante luta entre o bem e o mal. Tá? Mas não é igual, então, o cristianismo? Não. Lá, tanto o bem quanto o mal são deuses. Tá? Então, são dois deuses. É dualista. Tá? Eles não são monoteístas. Pastor Samuel, palavra. Eu perguntaria, o judeu pratica o Metzeirá? O que vem a ser o Metzeirá? É o aniversário ou é a remoção dos ossos dele para a Terra Santa? Eu já vou dizer, o Metzeivá no judaísmo é a inauguração do túmulo. Tá? É a inauguração da placa do túmulo. Pena que a Marcha não está aqui. Mas se não me engano é 40 dias depois do sepultamento. Não tenho muita certeza. Mas eu vou citar algumas coisas do judeu. Inclusive eu estou aqui com o site aberto da Associação Cemitério Israelita, que eu vou explicar algumas coisas daqui a pouco sobre isso. Tá? As escrituras hebraicas contêm afirmação a respeito da imortalidade, da existência após a morte física, desde o livro de Jó. Nós citamos alguns versículos do Antigo Testamento que falam sobre isso. Entre os judeus, a ressurreição é entendida como sendo o retorno no mesmo corpo de antes. E eu vou dar um exemplo. Se nós entrarmos não sei se vocês conseguem, no site www.chevracadisha.org.br, é a Associação Cemitério Israelita. Os israelitas, quando morrem, eles entram em contato com essa associação, é a que administra o cemitério israelita do Butantã, o cemitério israelita da Vila Mariana, o cemitério israelita do Imbu e o cemitério israelita de Cubatão, aqui em São Paulo, essa associação. Certo? É porque ainda no final do século XIX e começo do século XX, a maioria dos cemitérios eram considerados campos santos católicos e não eram permitidos
outras pessoas que não católicas fossem enterradas nesse cemitério. Nós temos um grande exemplo na faculdade onde o pastor Camuru estudou. No meio do pátio do recreio tem um túmulo. Um túmulo no meio da faculdade, no meio do pátio, onde os alunos conversam, brincam, passeiam, tem um túmulo. Era um professor protestante, um professor alemão, luterano, que quando ele morreu, ninguém queria enterrar ele, porque todos os lugares que enterraram eram católicos aqui no Brasil e não admitiam que um protestante fosse enterrado lá. Então enterraram na faculdade onde ele dava aula. Aí depois se fundou a Associação Cemitério Protestante, que existe até hoje. Se fundou também a Associação Cemitério Israelita. Então quem um dia for estudar direito ou visitar ali na faculdade de Direito do Largo São Francisco, quando entrar no pátio, no meio do pátio vai ver um túmulo. É um túmulo mesmo, lápide, que nem um cemitério, que é exatamente desse professor, infelizmente, não teve direito a uma sepultura nos lugares, nos chamados campos santos católicos aqui, certo? E aqui na Associação Cemitério Israelita, assim, e eu vou contar uma história, já que o assunto é cemitério. O chamado cemitério Chora Menino, ele foi, na verdade, ali no Imirim. O primeiro cemitério que foi construído lá foi um cemitério onde eram enterradas mulheres judias e prostitutas. As chamadas polacas eram mulheres de origem judaica que foram contrabandeadas para o Brasil, lá da Polônia. Elas foram contrabandeadas por uma máfia judaica mesmo, para se prostituírem aqui no Brasil. E quando elas morriam, meu Deus, se judeu não pode ser enterrado em cemitério católico. Prostituta, então, nem se fala. Imagina as duas coisas juntas. Então, inicialmente elas eram enterradas, foram inicialmente enterradas naquele cemitério. Não existia, fizeram um cemitério para elas. Era o cemitério das polacas. Aí depois, mais tarde, os corpos dessas moças, dessas senhoras, foram transladados lá para o cemitério israelita do Butantã, e aquele lugar se tornou um cemitério municipal, hoje ecumênico, né? Qualquer pessoa pode ser enterrada lá. O cemitério de Cubatão também era um cemitério porque muitas dessas polacas, prostitutas e judias, elas ganhavam a sua vida na zona portuária de Santos. E também, quando morriam, não tinha direito a um enterro nos cemitérios tradicionais que eram de orientação católica. Por isso que elas foram enterradas em Cubatão. Primeiro, é longe de Santos, certo? É bem separado. E segundo, um cemitério só para elas. É um cemitério hoje histórico, inclusive. No Rio, tem também um cemitério que tem uma história parecida, que é o cemitério de Inhaúma. Tá? Eu não conheço muito a cidade do Rio de Janeiro, mas tem esse cemitério também, que é uma história meio parecida também. Viu, pastor? Nós temos um caso também na Bahia, Conceição do Coité. A Assembleia de Deus e um filho do mundo morreu, faleceu, e a Igreja Católica não permitiu que viesse o sepultamento. Aí tinha um irmão que tinha uma congregação distante, não me lembro se era 12 quilômetros, e foi sepultado. Aí tem o cemitério lá dos evangélicos, tendo que sair no Mensageiro da Paz, Conceição do Coité. Aí por isso que esse cemitério é um lugar que tem o cemitério da Assembleia de Deus, é no estado da Bahia, a cidade de Conceição do Coité. Sempre no Mensageiro da Paz. Está no mapa? Lá na Bahia começou o Brasil, meu querido. Na Bahia começou o Brasil, exatamente. Bahia, como diz o Caetano Grosso, estação primeira do Brasil. E não só na Bahia, aqui em São Paulo tem um cemitério protestante que é ao lado do cemitério da Consolação. Tem um outro cemitério protestante em frente ao cemitério do Araçá. Quem aqui é pernambucano? Deve ter bastante. Lá em Recife tem o cemitério dos ingleses, tá? Famoso, um cemitério inclusive tombado, certo? Por quê? Porque os ingleses, eles eram, embora o anglicanismo seja um catolicismo, mas não era ligado a Roma. Mas não era ligado a Roma, então eles não tinham direito ao cemitério deles, porque eles não tinham direito aos cemitérios católicos. Pastor, um dos maiores
história, Marechal Cândido Mariano Rondon, ele deveria ser sepultado em Cuiabá, que é a cidade que ele nasceu. Como ele era do movimento Augusto Comte, que era ligado à maçonaria, não foi permitido ele ser sepultado na cidade. Por isso que ele é sepultado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Os padres não permitiram o sepultá-lo, qualquer comemoração no sepultamento dele. Então a família resolveu sepultar no Rio de Janeiro. Todo mundo questiona isso. Então os padres estão sepultados dentro de uma catedral muito grande, tipo réplica de Notre Dame, mas o Marechal Rondon, filho ilustre da cidade, né? Quantos benefícios ele fez lá, não conseguiu, foi uma luta. Até hoje todo mundo protesta para fazer trasladar o corpo para lá, né? Mas a família não quis. Eu digo uma coisa, aquilo, estávamos antes de eu ilustrar com algumas coisas de cemitério, o pastor Caramuru no esboço, ele deixou bem claro que os judeus acreditavam que a ressurreição seria naquele próprio corpo. E eu entrando no site deles, tem uma hora que tem uma pergunta. Por que vestir o morto conforme o costume de Jashirifim? Eu não sei como eu pronuncia. Aí a resposta está, porque está escrito que estarás puro e te guardarei até o dia quando te levarei e darei minha recompensa. Isso é judeu falando, hein? Deste versículo, os nossos sábios estudam que as pessoas ressuscitarão e, portanto, não devem estar de forma a se envergonhar. Quer dizer, vai ser ressuscitado naquele corpo mesmo, até que o corpo vai estar vestidinho, bonitinho, para ser ressuscitado bonitinho. Tá? É um bom exemplo. Quem quiser entrar nesse site, tem um negócio que tem uma série de perguntas, tá? Certo? Inclusive o caixão, como é que tem. Eu que trabalho na ENEL, de vez em quando eu vejo um caixão de judeu lá, certo? De qualquer maneira, muitas pessoas, inclusive cristãos, falam: ah, isso é pó, isso não é nada. Não, não é nada. Isso foi criado por Deus. Essa carcaça foi criada por Deus e vai ser transformada por Deus. Então deve ser tratado com reverência. É lógico, eu sempre falo para minha esposa: se eu morrer antes de você, eu não quero que tire da boca dos meus filhos por mim, afinal eu já morri. O que você quiser fazer por mim, faça agora. Então eu não quero caixão de ouro, essas coisas aí para mim. Mas não é por isso que é para me jogar no Rio de Janeiro. Lógico. Certo? Fala. Uma palavrinha só. Pois não. Não minha, mas sua, sobre a cremação. A cremação. Ah, pois não. Muito bem lembrado. A cremação, do ponto de vista evangélico, ela é permitida sim. Por quê? Primeiro, você está fazendo a cremação com uma reverência. Começa por aí. Você não está queimando como uma forma de desprezo. E aquela cinza, você não vai jogar na privada. Certo? Entendeu? Tá? Você não vai jogar na privada. É que nem o pão que sobra da ceia. Tradicionalmente no nosso meio, aquele pão, ele foi consagrado, ele foi orado. Então você não joga no lixo. Muitas vezes a pessoa enterra: ah, mas não é pão do mesmo jeito, não é farinha. É, mas é uma coisa que foi usada na ceia, então você despreza com reverência. Entendeu? Mas não que naquele pão tenha mais do que no outro pão, não é isso, certo? Foi um pão consagrado para Deus, então você tem que desprezar com reverência. A Bíblia velha, você não joga no meio da rua. Ah, mas é santo, é tão santo, é palavra de Deus, tudo bem, você não joga no meio da rua. Você, quando despreza uma Bíblia, você a despreza com reverência. Então o corpo, ele pode ser cremado, sim. Ah, mas e na hora da ressurreição? Como é que vai se não tem corpo? Calma, as moléculas daquela cinza em algum lugar tá. Se Deus tem poder de ressuscitar, Ele tem poder de juntar todas as moléculas, toda aquela cinza, todo aquele pó, seja lá onde ele estiver, e transformar aquilo num corpo incorruptível. E os milhões de crentes que foram queimados. E os milhões de crentes que foram queimados, certo?
no Coliseu de Roma, na Inquisição, certo? Aliás, na época da Inquisição, eles queimavam, exatamente, eles tinham esse objetivo. Eles achavam que queimando a pessoa não mais ressuscitaria. Era esse o pensamento dos inquisidores. Por isso que eles queimavam os crentes na fogueira. Segundo o senhor diz, a teoria de Lavoisier, ela está em pé, né? Sem dúvida, exatamente. E outra coisa, na Inquisição, por exemplo, um crente que era pego na Inquisição, ele tinha duas opções. Uma, se ele aceitasse a Jesus, o Jesus católico, e fosse batizado no catolicismo, ele morreria enforcado, garroteado. Nós temos um exemplo aqui. Quem é aqui de origem andina, boliviana? Alguém não? O irmão Serafim não veio hoje, né? O Atahualpa, né? Certo? Ele deixou-se batizar e foi morto por garroteamento. Então, o corpo dele ficou pronto para o dia da ressurreição. Se ele não aceitasse e não se batizasse, ele seria morto na fogueira, certo? Porque assim ele não teria direito à ressurreição. Era o pensamento deles. Por isso que John Hus também, certo? Foi morto na fogueira, certo? John Hus, caso alguém não saiba, foi um dos avivadores da igreja, 100 anos antes de Lutero. Eu vi essa semana que o Wycliffe, eles desenterraram os ossos, queimaram e jogaram no rio também. Foi também. O quê? Wycliffe. Ah, Wycliffe, tá certo. Eles se enterraram. Wycliffe. Ele já tinha morrido quando foi. Exatamente. Eles se enterraram exatamente para isso. Certo? Rodão, irmão Rodão? Assim como aos fios, até os fios dos nossos cabelos são buscados onde tiver, assim também a cinza também é igual. Nada se perde para Deus, porque Ele é unidade. Para Deus nada se perde. Certo? Deus, Ele vai restaurar onde tiver aquele pontinho de cinza, se o vento levou, Ele vai restaurar cada pontinho. Ou você não acredita no poder de Deus? É o exemplo que o pastor Joel sempre fala. Nós procuramos justificar muitas vezes o poder de Deus temperados com a nossa lógica. Quando o pastor Joel sempre cita aquele exemplo: Deus, Ele não põe uma porta onde tem uma parede, Ele põe uma porta onde não tem uma parede. Visto? Salmo 139 diz que quando a substância ainda era informe, Deus já viu. Muito obrigado, pastor. Mas qual o versículo bíblico que relata exatamente alguns santos do homem de Deus que foi queimado? Assim, qual onde está? Versículo bíblico, eu não sei. Tem algum que foi queimado? Alguém? Deve ter, mas... Josias queimou tanto sacerdote, o rei Josias. Ah, sim. Josias queimou os sacerdotes. Os ossos dos sacerdotes desviados. Certo. Dos sacerdotes desviados. Não, tudo bem, mas assim, de algum santo na Bíblia? Não. Na Bíblia não. Eles só foram queimados quando foram perseguidos pelo Império Romano ou pela Inquisição. Com certeza. Mas fora disso, não. Doutor, se o senhor me permite, fica às vezes uma dúvida, mas o pastor já explicou bem, que para Deus não tem dificuldade de ressuscitar um morto, ou se ele se desmanchou no pó, que de qualquer forma foi desmanchado, ou se ele foi queimado. Quantos milhões foram comidos por feras, comido por peixes? Por isso a Bíblia fala: a terra e o mar dará conta dos seus mortos. E aí existe uma coisa mais profunda que eu prefiro não entrar agora para não entrar na aula do irmão. Mas um dia vai me chegar a minha vez. De qualquer maneira, resumindo, Deus tem poder de pegar todos os pedacinhos, seja lá onde for, cada molécula, e reconstituir, certo? De qualquer maneira, o corpo, mesmo o do crente, que acredita nisso, deve ser tratado com reverência e não com desprezo, tá? Aliás, só uma coisa que eu vou explicar. Por que quando as pessoas
perguntam para mim: doutor, o senhor trabalha no IML? Eu posso ir lá assistir uma necrópsia? A resposta é não. Por quê? Primeiro, do ponto de vista jurídico, o pastor Samuel pode... Aquilo lá faz parte da prova. Então aquilo lá é segredo de justiça. Então, não é casa da sogra. Segundo, aquelas pessoas morreram, elas têm que ser tratadas com reverência. Imagina se a sua mãe morre e vai para o IML, que Deus nos livre e guarde, certo? E está lá deitado, e está todo mundo assistindo, vendo, uma pessoa que você conhece. Você gostaria? Você gostaria se um ente querido estivesse lá? Tivesse um monte de gente contando piada, rindo, olhando, você não gostaria? Por isso a resposta é não. Só entra lá quem está envolvido com o trabalho lá. Entendeu? Excepcionalmente, estudantes devidamente credenciados, que o diretor da faculdade oficiou ao diretor do IML, o caso foi estudado e foi aprovado, aí sim. Por isso que não se pode entrar lá. Todo mundo tem curiosidade, todo mundo quer conhecer o IML por dentro, mas não pode por conta disso. Respeito àquelas pessoas. Ah, mas tem um bandido lá, e ele? Ele pagou o que tinha que pagar. Se ele está lá morto, então não deve mais nada. Só o pastor Serafim pediu só para eu ler aqui, para completar o que ele tinha falado. Mas, 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Amém. Então não se preocupe, pastor José. Sim. O que mais, assim, esclarecedor, a questão de a pessoa, a sua ressurreição, ele vai ser conhecido, vai conservar a sua identidade. É o caso da transfiguração. Exatamente. Que foi identificado Elias e Moisés. Um foi morto e sepultado, o outro foi arrebatado. Em ambos os casos, eles foram identificados na transfiguração. Então, é o mais esclarecedor, e no Novo Testamento aparece isso. Com certeza. E Deus, quando Ele chama, como lá em Isaías, Ele chamou Jacó, chamei pelo teu nome. Antes de tudo, nós temos uma identidade. Por isso que Deus não criou nós como clones. Nós não somos todos iguais. Tem branco, tem negro, tem amarelo, tem alto, tem baixo, tem gordo, tem careca, tem cabeludo, tem de tudo. Tá? Cada um tem a sua... Então, um dos bônus, uma das bênçãos de Deus para nós é a nossa identidade. Isso nós não vamos perder nem na eternidade. Certo? Professor, rapidamente, só quero ler 2 versículos aqui no Salmo 139. Versículo 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, antes da pessoa nascer, Deus já viu e já deixou isso registrado. Já deixou isso registrado. Agora o 6, voltando ao verso 6, diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado que não posso atingir. Amém. Alexandre, agora na transfiguração, como os discípulos reconheceram Moisés e Elias, que não era da época dele? Se Jesus não apresentou isso. Não, eles reconheceram pelo poder de Deus. Eles reconheceram. Agora, eles não se comunicaram com eles. Certo? Eles não se comunicaram. Eles não tiveram comunicação. Vai aquilo que o pastor já falou, que não existe comunicação, e eu vou falar daqui a pouco, tá? Agora, o 7º slide fala dos ensinos de Paulo a respeito da morte física e a promessa da ressurreição dos santos. Bom, tem vários termos no Novo Testamento que falam em dormir, certo? Dormir. Dormir é uma coisa muito bonita do ponto de vista cristão. Porque quem morreu e aguarda a ressurreição, na verdade está dormindo. O dormir é um estado de inconsciência, porém reversível.
Então, esse termo, muito usado no Novo Testamento, é uma prova do amor de Deus para nós. Porque se eu morrer em Jesus, na verdade eu não vou morrer, eu vou dormir. É sinal de que essa minha condição terá reversibilidade no momento da vinda de Jesus. E é um momento que pode... E no caso de Lázaro, inclusive, ele fala: meu amigo está dormindo, mas vou despertá-lo. Querendo dizer que para ele, a morte não é desafio nenhum. Ele é Deus, ele vence a morte. Então para ele, morte é dormir. É só uma questão de acordar. Pelo poder que ele tinha, ele simplesmente disse. A menina lá foi a Tabita, que ele falou também? Oi? A do Pedro. A Tabita foi com o Pedro. Com o Pedro, a outra. Foi a filha de Jairo. Ele falou que ela está dormindo, mas vou despertá-la também. Ela não está morta, apenas dorme. Quer dizer, Lázaro também. Ele falou... Não, Lázaro ele fala: meu amigo está dormindo, mas vou despertá-lo. Certo? Então, o termo dormir está querendo dizer exatamente o conceito cristão de morte. Uma coisa reversível. Você pode estar separado, mas não definitivamente. Agora, há uma diferença entre a morte física dos crentes e a morte física daqueles que não haviam aceitado a Cristo como seu Senhor e Salvador. Há apenas uma interrupção na morte, no convívio do crente com os que ele viviam. Assim como acontece quando estamos dormindo. Por isso que nós temos. Aí você fala: mas o crente acredita na vida eterna, acredita na ressurreição? Acredita. Mas ele também tem saudade. Certo? A saudade muitas vezes nos entristece. Jesus chorou por Lázaro. Por que nós não podemos chorar a ausência de uma pessoa do nosso convívio? Quem é mãe aqui sabe. Certo? Eu tenho um filho que estuda em outra cidade. Eu sinto saudade dele. Quando eu vim estudar com 14 anos de idade, o meu pai me pôs no ônibus e mandou vir estudar aqui em São Paulo. Eu fiquei morando na casa de uma tia aqui, certo? E lá no interior, minha mãe e meu pai continuavam morando lá. Minha mãe chorava dia e noite. A minha ausência, a ausência do filho dela, certo? E chorou de todos os filhos. Todos fizeram esse caminho, né? Vir estudar em São Paulo, visando uma faculdade melhor. Visto que o ensino lá no interior não era tão satisfatório quanto o de São Paulo. E ela chorava. Eu lembro o meu irmão mais velho, antes de mim, quando veio, ela chorava. Depois, quando eu vim, diziam que ela chorava. E assim, com os 4 filhos, a mesma coisa. Os filhos não estavam mortos, mas ela chorava a ausência. Ela tinha saudade daquela pessoa, do convívio dela. Então, o crente não tem que dar glória a Deus, não tem que dar risada, não é isso, certo? Ele vai ter a saudade do convívio, então ele pode chorar sim, certo? Tem gente que, os espíritas principalmente, né? Conversa, conta piada, tem alguns espíritas que estão sempre assim: para quê? Vai ressuscitar, vai reencarnar e tudo, em outro corpo. A diferença entre a ressurreição e a reencarnação é que o conceito da reencarnação é um novo corpo. A Bíblia fala muito em pranteou fulano, pranteou. Pranteou? É que o Abraão pranteou a Sara. Abraão pranteou a Sara, Davi pranteou o filho morto em decorrência do pecado. E o grande exemplo, o chamado Jesus chorou, tá? Que é exatamente para Lázaro, que está em João 11:35, que muita gente considera como o menor versículo da Bíblia. Outro acha que é o Lucas 20:30, que é eu, o segundo. Outro acha que é o não matarás. O fato é o seguinte: depende da tradução, certo? Da língua que está escrito, certo? Se tiver escrito em português, pode ser um, se tiver, pode ser outro, certo? Não matarás é por causa do inglês. No kill. Em inglês é não matarás, exatamente. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Pois não. Fazer uma colocação. Na verdade, o conceito de morte para muitos cristãos é como se fosse uma perda e não uma separação. Existe pouco falado
nas igrejas hoje a respeito desse assunto e como lidar com isso. É necessário vir uma lição da CPAD para explicar um pouco para a gente, porque esse conceito a gente deixa afastado da gente, a gente só lida quando acontece. E quando acontece, a gente tem uma visão de perdas, de inexistência. Nunca mais a gente vai ver aquela pessoa, onde na verdade é uma separação e um dia nós encontraremos ela de novo. Com certeza, por isso que dessa vez a CPAD colocou esse assunto na revista da Escola Dominical, porque é um assunto muito importante. Agora, talvez aqui, quem é pai de missionário aqui? Não. Quem já foi missionário ou é missionário dos pastores? Não. Mas poxa vida, que pai de missionário fica alegre, pode até ficar alegre que o filho está cumprindo a obra de Deus, mas a saudade do filho, principalmente muitas vezes, o missionário comumente ele vai pregar a palavra de Deus em ambiente hostil, certo? Em ambiente resistente à pregação da palavra de Deus. Ele corre o risco, né? Ele corre o risco. Imagina um coração de mãe ou um coração de pai, certo? Ao saber que o filho, essa separação, certo? Social, essa separação moral já dá uma angústia na pessoa. Jacó chorou a ausência de José. Exatamente. E você tem o próprio exemplo que até Jesus chorou, certo? Então essa separação moral já é dolorosa. Imagina a separação física mesmo e a morte física. Realmente é doloroso, certo? Mas nós temos o consolo, certo? Nós temos o consolo, lógico. Bom, a morte física é um estado passageiro como o sono. Não há comunicação entre os vivos e os mortos. Em Lucas 16, capítulo 31, fala exatamente: porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso é quando o rico chegou e falou eu quero voltar para avisar para eles, para dar uma chance para eles de se arrependerem. Falou, não, a palavra de Deus já fala claro. Se eles não acreditam em Moisés e os profetas, se eles que viram o poder de Deus nas 10 pragas do Egito, se eles viram o poder de Deus ao abrir-se o mar vermelho e ainda assim adoraram um bezerro de ouro, vão acreditar num rico ganancioso? Lázaro, o rico mandou que mandasse o Lázaro. Mandasse o Lázaro, mas vão acreditar que nisso daí? O mendigo aí. Resumindo, nós queremos sempre provas da existência de Deus. Só que a prova da existência de Deus está na revelação e na palavra de Deus. Quanto mais nós procuramos provas físicas, mais o inimigo vai nos confundir, certo? Eu não sou contra a arqueologia bíblica, certo? Mas temos que perder o nosso tempo, ganhar o nosso tempo divulgando a palavra de Deus, do que perder o nosso tempo atrás de provas da existência de Deus. Deus não precisa de provar. Deus não precisa de prova. A fé é um dom de Deus, certo? É o dom de acreditar, certo? Se você tem fé, você acredita. Alexandre, rico e Lázaro aqui é uma parábola? Oi? É uma parábola? É a parábola do rico e Lázaro. O Lázaro não é o Lázaro amigo de Jesus, é o Lázaro pobre. É o que tinha chagas, né? Daí o termo lazarento, que é o... Está falando do verbo havia. Ora, havia um homem. Então não é parábola. Não, havia... As parábolas começam assim, geralmente. Diferente. Dizia também os seus discípulos, disse diferente as parábolas de Jesus. Não, é considerado uma parábola. Agora, parábola, se é verdade ou não, eu não sei, mas é uma ilustração, certo? Lembrando que todos os subtítulos do texto não é inspirado. Os subtítulos sim, isso é verdade. Não são inspirados. Então foi colocado ali, que é a parábola, mas é discutível. É que algumas bíblias eles colocam a parábola do rico e do Lázaro. Existe uma discussão se é parábola. Eu, pessoalmente, por exemplo, entendo que não é parábola, porque
tem um nome. Cita nome. Lázaro. Nenhuma parábola Jesus colocou. Mas ainda que fosse uma parábola, que normalmente quem gosta de dizer que é parábola são os adventistas, justamente porque essa passagem retira aquela ideia de que eles ficam inconscientes, né? Então, que eu mostro... Mas ainda que vamos supor que fosse uma parábola, Jesus não iria contar uma história mentirosa, uma ilustração em cima de algo que não é. Que não é. Né? Ele não ia ensinar a usar de uma situação herética para ensinar alguma coisa. Então, essa discussão, se é parábola, se não é parábola, não muda nada. Tem gente que acha que o livro de Jó inteiro é uma parábola. Entendeu? Então, ainda que fosse uma parábola, Jesus disse que havia uma... que mostra que após a morte, os mortos ficam conscientes. E também mostra que os mortos, após a morte, conseguem se enxergar de um lado do outro, mas ninguém pode passar para lá nem de lá para cá, certo? Conseguem se enxergar. E que quem morreu em Deus está numa boa posição, quem não morreu em Deus, quem não morreu em Jesus está numa posição ruim, pior. Essa expressão está na pior, né? A morte física não é um estado de inconsciência, lembra-se bem dessa parábola, todos estão conscientes. A própria transfiguração, certo? Mostra os profetas do lado de Jesus conscientes, se comunicaram com Jesus, mas eles não estão naquele processo criogênico, né? Que o pessoal congela a turma, nem vai, nem vem, nem é, nem não é, certo? E lembrando da resposta de Jesus aos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Chegou alguns saduceus em Lucas 27 e falaram, e perguntaram exatamente se não tem ressurreição. Aí contaram a história daquela pessoa ali, da viúva, que depois morreu o marido, aí ficou com o parente. Aí no final, quantas vezes ela teve vários maridos, ela conheceu vários homens. No céu, quem seria o verdadeiro marido dela? Aí Jesus respondeu, falou, no céu seremos como os anjos. Não terá atração física, sexual, não terá isso. Afinal, no céu nós não vamos crescer e multiplicar, nós não temos essa ordenança no céu. Certo? Seremos como anjos. Certo? Teremos a nossa identidade. Certo? Mas seremos como anjos. Teremos o nosso cérebro também. Mas não teremos a nossa libido. Certo? Que é o desejo. Certo? Pastor, em 1 Coríntios 42, 44, assim também a ressurreição dos mortos semeia seu corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com dor. Amém. Isso está aqui ao lado dessa explicação que o senhor está dando aí. Certo. Doutor Alexandre, foi feita uma pergunta há um certo tempo, um jovem na escola dominical perguntou para mim, e quando morrer o homem ou morrer a mulher, lá no céu tem anjo? A palavra anjo está no sentido masculino, ela perguntou para mim. E a mulher, se ela morrer lá no céu, vai ser o quê? Vai ser anja? O masculino e o feminino depende da língua e depende do costume. O próprio Caramuru, quando ele me dava aula, eu aprendi uma coisa que até então eu não sabia. Cônjuge. A minha mulher, ela é o meu cônjuge. Ela não é a minha cônjuge. E eu sou o cônjuge dela. Então a palavra masculina, por que normalmente nos programas humorísticos o pessoal costuma colocar aquele judeu, Samuel Bronstein, fazemos qualquer negócio, ele troca o artigo masculino para palavras femininas e o artigo feminino para palavras masculinas. Por que normalmente isso? Porque na língua original, muitas palavras que para nós é feminina, na língua original é masculina. Um grande exemplo, por exemplo, é do hebraico.
O ano novo, eles falam Shana Tová, quer dizer bom ano. Eles desejam para uma pessoa feliz ano novo, eles falam essa palavra Shana Tová. Só que Tová é feminino, Tov é masculino, Tová é feminino, certo? Então para eles a palavra anjo é uma palavra ano. Ano é uma palavra feminina. E tem muitas palavras no português, o Caraburu pode até ilustrar alguma, que num sentido ela é masculina e o sinônimo dela é feminino. Por exemplo, dá um exemplo, que agora não vem à cabeça. Não, por exemplo, tem o cabeça, a cabeça. O cabeça é líder, a cabeça é a cabeça. Sim, mas por exemplo, uma palavra que é masculina, mas um sinônimo dela é feminino. Eu vou dar um exemplo. A criança. Quando se falar criança, ela tem os dois Não, mas você está querendo uma palavra aqui. Tem não é isso. Ele quer uma palavra aqui. Por exemplo, o fim e a finalidade. Sim, por exemplo, ou assim, Então é uma parada deles vaga, pode colocar a varanda e o alpendre. Pronto, varanda e alpendre é a mesma coisa, só que a varanda, o alpendre, é um exemplo. Mais ou menos isso, o sinônimo quer dizer a mesma coisa, certo? Doutor Alexandre, pois não. Tem uma dúvida aqui, o senhor pode esclarecer, com relação a doações de órgãos, né? Quando falando de morte, ressuscitação, essa situação aí, doando córnea, rins, coração, a pessoa é enterrada sem esses órgãos. Não tem problema, o poder de Deus resolve essa parada facilmente. Aliás, é maior. até elogiável, porque justamente quem é contra a doação é justamente porque diz, não, se eu tirar o coração, quando eu ressuscitar. Como é que vai? Vai sair o coração do outro? Ao contrário, nós como crentes, a Bíblia diz assim, nunca canseis de fazer o bem. Então se você doar, você está fazendo um bem para alguém e não há problema. E o pastor José Wellington, Exatamente. o pastor José Wellington, ele ilustrou uma coisa muito bem no tocante à doação de órgãos. Falou, Jesus não doou o coração, não doou, ele doou tudo. Jesus foi o maior doador de órgãos da história da humanidade. Ele doou tudo por nós, ele doou todo o corpo, amém? Para que nós vivêssemos. Bom, vamos falar já a realidade da morte. A realidade mostra para os cristãos, primeiro, lembramos, o cristão, ao contrário dos outros povos, o cristão, ele se entristece com a perda do seu ente querido, mas ele tem o consolo da ressurreição e do arrebatamento e do grande encontro com as pessoas que um dia você perdeu. Existe esse consolo. A realidade da morte física nos mostra a necessidade da salvação em Jesus Cristo. Não só a necessidade de nós sermos salvos, como a necessidade de levar essa salvação para os quatro cantos da terra. Nós sabemos que quem morrer em Jesus vai ressuscitar primeiro. Existe a possibilidade daquele que não morreu em Jesus, por conta da revelação, até vir a habitar a nova Jerusalém. Mas ele não vai participar das bodas do Cordeiro, e até o julgamento do torno branco, ele vai estar lá no Hades. Tá? Isso nós discutimos aqui no trimestre passado. Então, existe um jeito. Olha, se você conhece a Jesus, não tem jeito. Tá? Se você já conhece a Jesus, não tem jeito. É Jesus mesmo, certo? Não tem outro meio. Aliás, ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. E que Deus é o único dono da vida. Vamos ler 1 Samuel 2:6. Fala bem. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Amém. O Senhor mata, o Senhor ressuscita, certo? E também não haver sentido na veneração de pessoas mortas. Deuteronômio 18:11. Alguém lê?
Pode ler o 10 e o 12 também, mais fácil, assim, dá um contexto maior. Dez. 18, 10, 11 e 12. Entre si se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Amém. Não consultar os mortos, tá? Nem quem consulte os mortos. Então esse negócio de mesa branca, esse negócio de... A palavra de Deus é clara, é abominação. Doutor, deixa eu falar, só um lembrete. É bom lembrar, irmãos, que quem veio do Espiritismo conhece, ou pode encontrar na classe alguém que pergunta sobre aquela comunicação de mortos. Então alguns dizem assim, vem lá um espírito de quem morreu e sabe a vida de alguém, sabe detalhes, conta detalhes. Isso não prova que é o próprio espírito do morto? Não, isso não prova. Está escrito que lá em Ezequiel capítulo 28, não me lembro agora o versículo, falando a respeito de Satanás, diz, eis que mais sábio és que Daniel, em segredo nenhum se pode esconder de ti. Então Satanás conhece também a vida da pessoa e ele fala travestido do espírito do que morreu. Com certeza. Dessa forma ele engana muitas pessoas. Ele engana, foi o que aconteceu com Saul. Exatamente. Que viu, na verdade ele não viu Samuel, ele viu Satanás. Acreditou na pitoniça. Acreditou, mas ele estava vendo um espírito demoníaco. Porque morreu, que não morreu. tem permissão. A ideia é que eles pediram Samuel, né? Eles fixam a ideia e quem fala lá, e ele fala por si mesmo, o médium, então Saul acreditou que foi acreditou. E outra coisa, uma série de coisas, com a experiência que nós temos com o trato das pessoas, a gente adquire pela experiência e não por um poder sobrenatural a capacidade de adivinhar determinadas coisas. Eu sou médico há 27 anos, certo? Então, determinadas doenças a gente já diagnostica na hora que a pessoa está entrando na sala. Entendeu? Tá? A experiência. Um pastor muito experiente, que é aconselhador, às vezes está entrando uma ovelha para pedir um aconselhamento, ele até sabe o que é. Aquela tem cara de adultério, aquela tem cara de não sei o quê, aquela tem cara... Já até sabe. Isso não é poder sobrenatural, isso é experiência de vida. Então, um estelionatário, ele é especialista em saber a fraqueza das pessoas. Então depende do seu comportamento, do seu jeito de olhar, ele capta e em cima disso ele trabalha e consegue cativar as pessoas. Amém? Outra coisa, bom, devemos estar preparados para morrer. Isso sim. A morte não deve ser uma aliada, mas devemos estar preparados. Pastor José de Oliveira trabalha, se dedica aos ceifeiros em chamas, é isso? Está há muitos anos. Sim, já há uns 20 anos. Há uns 20 anos. Se dedica aos ceifeiros em chamas, ao trabalho missionário. Ele se dedica com afinco, com esmero. Ele se dedica ao máximo, porque é a tarefa dele. Agora, se o pastor Zé Wellington falar, olha, eu gostaria que o senhor fosse chefiar um campo lá de... O senhor está preparado para isso? Eu posso dizer que sim, porque eu já fui. Isso. Já fiz também. Mas, teoricamente, o senhor está numa função, está preparado para num determinado momento, não que o senhor não queira ficar nessa função, mas se num determinado momento o senhor for transferido para outra função dentro do ministério, o senhor pode, não pode? Posso. Mas... Está preparado. Eu sei que é uma questão de querer, eu entendi. Não, mas veja bem, eu tive experiência já
Eu fui pastor no interior e aqui na capital. Certo. E isto foi para o fim agora da minha vida, que veio essa responsabilidade de missões. Sempre tive relação com missões, agora ficou somente com missões. Não, ficou, mas de repente, por algum motivo, se houver uma necessidade, é isso que eu quero dizer, eu estou preparado para ser mudado de função de um lugar para outro, de acordo com a necessidade. Isso sim. O que eu estou querendo dizer, chegar é o seguinte: o crente, ele não deve esperar a morte, tá? Como eu já falei aqui, ele não deve considerar a morte como a sua aliada, mas deve estar preparado. Num momento ou outro, do mesmo jeito que Deus pode me tirar de um lugar e me colocar noutro, pode me tirar de uma função e me colocar noutra, Ele pode me chamar da terra para a eternidade. Pode falar, irmão. Jesus falou: aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Você falou assim, a morte não deve ser aliada. Mas Jesus dizia que deve ter esse foco que você falou. Exatamente. É estar preparado, certo? Todos nós temos uma função que Deus nos deu, mas nós temos que estar preparados para onde Deus nos mandar, inclusive para o paraíso. O irmão Walter, saudoso irmão Walter, sempre dizia o seguinte: quem não está preparado para morrer, não está preparado para Jesus voltar. Com certeza. É evidente. Não é? Bem ilustrado. É evidente. Bom, terminando a consequência do que a realidade da morte física nos ensina, devemos reconhecer a soberania divina e sermos obedientes. Nós sabemos que existe a vida eterna, mas existe para todos, porém, a eternidade com Deus existem para aqueles que creem, pela fé. Utilizar a morte como ocasião para meditarmos sobre nossa vida espiritual. Por quê? Porque não existe hora para isso acontecer. Como diz a saudosa irmã Laide, para morrer basta estar vivo. Como existe também o ditado popular de para-choque de caminhão: quem morre na véspera é peru. Então, não tem data para morrer. Qualquer hora pode acontecer, então temos que estar preparados agora. Deixando, o Ezequias estava preparado não, né? Oi? Ezequias estava preparado? Utilizar a morte, não partilhar de crendices e superstições com relação aos mortos. Do morto você só pode ter saudade. O destino do morto depende única e exclusivamente da vontade de Deus e da vontade do morto. Certo? Não depende mais de nós. Então, do morto nós só podemos ter saudade, lembrança, utilizar os exemplos que ele deixou, que foram bons, certo? Nós citamos aqui muitos irmãos que já descansam no Senhor. Vou fazer o que fez, eu não vou fazer. Termos uma vida sóbria, justa e piedosa durante nossa peregrinação terrena. E sermos pessoas pró-vida. Claro, nós temos que viver para viver, estarmos preparados para a morte. Os egípcios, pelo que a gente vê, eles viviam para viver ou viviam para morrer? Eu acho que eles viviam para morrer. Toda a cultura egípcia, toda a arqueologia egípcia está em cima de morte, de sarcófago, de múmia, de pirâmide. Japonês também. Japonês também? Eu conheço um pouco a cultura, mas eram pessoas que viviam para morrer. Toda, assim, as pinturas relatam, assim, o tema das pinturas, da arte, é tudo termos de morte, ligados à morte. Fúnebres, exatamente. Quer dizer, era um povo que vivia para morrer, não vivia para viver. Já lhe dou a palavra ao pastor Eliseu. E vamos ler 2 versículos para ilustrarmos tudo isso que nós falamos. Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. João 5:29.
fizeram o bem serão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amém. Isso daí ilustra bem o que é a primeira e a segunda ressurreição que nós estudamos no trimestre. Pastor Eliseu, com a palavra? Não, é só para... os japoneses, eles não comemoram o nascimento, mas sim a morte. Comemoram a morte. E a morte é uma realidade. Em 2 horas que nós estamos aqui, já morreu 8.600 pessoas. E apenas lembrar uma coisa que... Viu, doutor? É porque não tem jogo do Corinthians hoje. Se tivesse, o Corinthians morre. Aqui nós temos uma ilustração do site judeu, que também lembra aquilo do... É o exemplo, segundo alguns ritos, que o que se escreve o Maxeivot, que é exatamente a placa tumular, todos escrevem aqui embaixo que a sua alma tenha sido acolhida na corrente da vida eterna. É só uma... Quem quiser entrar no site, digita no Google, Associação Cemitério Israelita. Tá? Viu, pastor? Meu irmão Alexandre, é o seguinte, na cultura japonesa, eles têm um morto como que está vivo. Leva comida no túmulo, tem umas comemorações lá, assim. Eles cultivam que o morto ainda está lá. Leva comida, bebida que ele gostava, que esse negócio. Isso aí está engravado nele. Ou seja, eles ficam alegres quando morrem e choram quando nascem. É isso? Mais ou menos assim. Embora tenha um dito confucionista que eu até concordo. Não tem a ver, que fala: quando você nasceu, você chorava e todos riam. Faça que a sua vida seja de tal forma que quando você morrer, todos chorem, só você ria. Tá? É um provérbio confucionista, mas eu acho que é válido para nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade aos irmãos internautas, no nome santo de Jesus, aos presentes, e eu passo a palavra para o pastor Abraão.